Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Muito bem, queridos, tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Quero ler só um versículo com vocês, Gênesis, capítulo 39. Quero ler só um versículo, na verdade, a parte de um versículo. Gênesis 39, 2, diz assim: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Quero que você repita essa frase, colocando o seu nome no lugar do José, ok? Bem forte agora, vamos lá. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Senhor, nos ensina através da Tua palavra. Querido Espírito Santo, revela a Tua palavra no nosso coração. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, nós nos levantamos como igreja nessa noite. A Tua palavra diz: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. E declaramos que Satanás não poderá resistir à palavra do Senhor. A transformação que a palavra do Senhor vai causar em cada coração hoje à noite. Em nome de Jesus, declaramos que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A palavra do Senhor diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas nos levantamos como igreja nessa noite, ordenamos para trás de nós, Satanás, para trás da igreja. E nós declaramos que você não vai poder nem cegar, nem ensurdecer, nem confundir o entendimento de ninguém nessa noite, porque nós cremos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus nós oramos pela palavra do Senhor, que ela seja frutífera, que ela encontre um coração frutífero nessa noite, que ela produza frutos a 100 por 1, em nome de Jesus, que ela nos alimente como maná do céu nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então olha só, irmãos, essa palavra está fresquinha, né? Porque foi aqui em Palmas, depois que eu cheguei, que eu li esse versículo de Gênesis 39, 2, e isso falou muito no meu coração. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Então essa palavra é para você. Nunca preguei essa palavra, estou pregando aqui a primeira vez, né? Então é para você que está aqui hoje à noite. Então essa frase, o Senhor era com José, olha só, o Senhor era com José, se repete várias vezes nesses capítulos de 37 a 50, que é a história do José. Várias vezes. Eu vi assim como um distintivo do José, o Senhor era com ele. Assim como o Abraão era o amigo de Deus, né? O Davi era o homem segundo o coração. O José, a gente vai pensar nele a partir de hoje como o Senhor era com José. Quem está me entendendo? Uma coisa que distinguia, né, o José, um distintivo que diferenciava ele. O Senhor era com ele. Agora, interessante que essa presença na vida do José não impediu que ele fosse, por exemplo, vendido como escravo. Essa presença de Deus na vida dele, o fato do Senhor ser com ele, não impediu o ódio dos irmãos, não é? Às vezes a pessoa pensa assim: puxa vida, por que isso de ruim aconteceu na minha vida? Cadê o Senhor? O Senhor era com José, mas ele não impediu essas coisas. Mas, olha o que diz, o Senhor não impediu ele de ser vendido como escravo, mas o Senhor era com José e ele caiu em boas mãos. Então quando ele estava ali para ser vendido como escravo, eu imagino o José pensando: meu Deus, quem vai ser o meu dono? Será que esse cara vai ser muito mau? Será que esse cara vai temer a Deus? Não é? E aí ele cai na mão de um homem bom, não é? De um homem que promoveu ele, que fez ele mordomo dele, não é? O Potifar. Então o Senhor era com José, mas isso também não protegeu da prisão. Uma prisão injusta, diga-se de passagem. Mas também o Senhor era com José e lhe deu graça diante do carcereiro. O Senhor não livrou ele ali de ir para a prisão, mas o Senhor livrou ele lá na prisão, dando uma pessoa que cuidou dele ali, que foi o carcereiro. Quem estava comigo aqui? Então, a presença de Deus na vida dele, o fato do Senhor ser com José, não poupou, por exemplo, a decepção que ele teve lá na prisão, porque ele salvou a vida de um cara lá, ele ajudou um cara lá, ele só fez um pedido para o cara: quando você sair, lembra de mim, fala bem de mim, e o cara esqueceu ele por 2 anos, não é? Mas, irmãos,
o Senhor era com José e fez o homem lembrar do José 2 anos depois, na hora certa. Porque se o carcereiro tivesse lembrado do José logo que ele saiu, perdão, o copeiro, né? Se o copeiro tivesse lembrado do José logo quando ele saiu, no máximo o José seria ajudante de copeiro, não é? Mas ele lembrou 2 anos depois, na hora certa, quando o rei precisou, não é, de alguém para revelar o sonho dele. Então, irmãos, pode parecer que está tudo dando errado, mas se o Senhor é contigo, irmão, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém, queridos? Então, meu tema hoje à noite com você, Deus conosco. Deus conosco. O que a presença de Deus fez na vida do José, é isso que eu quero mostrar para você. E depois, de uma forma bem prática, eu quero te mostrar como a gente pode desfrutar, não é, do Deus conosco. Amém, queridos? Vocês estão prontos? Estão prontos? Então lá vai. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar, o que aconteceu na vida do José, porque Deus era com José. Aleluia. Deus era com José. Então a primeira coisa, o Senhor o livrou na tentação. Você pode repetir isso comigo bem forte? O Senhor o livrou na tentação. Diga, na tentação. Observe que não é da tentação. Não é? O Senhor não livrou ele de ser tentado, mas o Senhor livrou ele lá na tentação. Olha o que diz aí, Gênesis 39:9. Olha o que o José fala. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Essa é a resposta para a mulher que estava dando em cima do José. Pensa bem, o cara tem uns 18 anos, no auge, né, do vigor dele. Agora vem essa mulher lindíssima, com certeza uma mulher muito bonita, a mulher do Potifar, que se apaixona por ele, dá em cima dele, vários dias fica pegando no pé do José, o José saindo fora, saindo dela. Um dia ela arma uma cilada, preste bem atenção, ela arma uma cilada de forma que eles ficam sozinhos na casa, irmãos. Está na sua Bíblia. E aí, quando eles ficam sozinhos, ela partiu para cima, é agora. Ela partiu para cima. Irmãos, e o José fugiu da Miss Universo. Isso que é cabra macho. Quem está me entendendo? Né? Sabe? Isso que é homem, irmão. E aí ele fugiu. A Bíblia fala que é para a gente fugir, não é? Fugir da tentação. Não é para a gente ficar resistindo à tentação. É para a gente fugir. A gente pode resistir o diabo, mas é para a gente fugir da tentação do diabo. Quem está me entendendo? Não é? Então ele foge dali. Agora, é interessante que o Senhor não livra ele daquele momento da tentação, mas de cair em tentação. Porque olha só, irmão, Satanás anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que a gente tem que estar atento. Por isso que Jesus ensinou para a gente orar todo dia. Não nos deixe cair em tentação. Eu digo o seguinte, se o José tivesse caído ali, já era, irmãos. A gente não teria o resto da história para pregar. Ele teria perdido tudo. Então foi aquele primeiro teste do José. E eu penso que é o primeiro teste que todos nós passamos. Quem está me entendendo aqui? Mas se o Senhor é conosco, Ele vai nos livrar na tentação. Quem está comigo? Porque deixa eu te falar uma coisa. Essa consciência de que Deus está aqui chama-se temor do Senhor. Quem está me entendendo? O que é temor do Senhor que a Bíblia fala tanto? O temor do Senhor é aborrecer o mal. O que é o temor do Senhor? É isso. Como eu posso fazer isso? Deus está aqui. Sabe? Eu estou sendo filmado. Não é? Como que eu posso abrir essa imagem que eu sei que eu não posso? Ele está aqui. Ele está dentro de mim, Ele está vendo tudo, não é? Como que eu posso entrar nesse negócio errado? Poxa vida, Deus está aqui. Como que eu posso falar mal de alguém, maledicência, que é um pecado terrível na Bíblia, né? Os maledicentes não entrarão no céu. Como que eu posso fazer isso? Ele está aqui. Então é isso que o José fala para aquela mulher. Como? Como que eu posso fazer uma coisa dessa? Como que eu faria uma maldade dessa? Olha só eles dois, ninguém vai ver. Talvez isso que ela falou para ele. Meu amorzinho, só nós dois, ninguém vai ver. Não é? Mas Deus está vendo. Sabe, irmãos? Então a primeira coisa aqui que eu vejo. O que é a presença de Deus? O Senhor era com José. A primeira coisa que essa presença fez na vida de José. Essa consciência. Deus está aqui. Quem está me entendendo? Deus está aqui. Diga, Deus está aqui. Não é? Deus está aqui, ó. Deus está aqui. Não é? E tem um texto que eu gosto demais, irmão, porque Deus está vendo tudo. E Ele nos livra de cair em tentação. Olha o que diz aí, Eclesiastes 7:26. Eu gosto muito desse texto, ele gera muito temor no meu coração. Olha o que diz. Achei uma coisa mais amarga do que a morte. Meu Deus. Salomão que escreveu isso.
O que pode ser mais amargo do que a morte, Salomão? Olha só, aí ele fala, a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Ele está falando do adultério. O contexto do texto aqui é adultério. Ele está falando que o adultério é pior do que a morte. Olha só, porque a Bíblia diz, né? Aquele que adultera está fora de si, só mesmo quem quer se arruinar que faz tal coisa. Açoites e vergonha encontrará, uma vergonha que não se apagará. Então ele está dizendo, olha, eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. O adultério, agora olha só. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela. Ou seja, quem for bom diante de Deus, o Senhor vai livrar na tentação. Quem está comigo? Agora olha só. Mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Então as pessoas tratam o adultério assim, né? Ah, o cara estava indo tão bem, rapaz. Ele estava tão bem com Deus, o inocente do cara. Tão bonzinho, tão bonzinho. De repente, caiu, abriu uma cova, ele caiu no adultério. A Bíblia não concorda com isso. A Bíblia diz que se o homem bom, o homem que está servindo a Deus, no processo de agradar a Deus, ele vai ser protegido do adultério. Mas o cara que já vem num processo de pecado, ele vai cair nele. Então o adultério, irmãos, é o final de um beco sem saída. Não é? Eu acho que é o Luciano Subirá que fala assim, que o crente não cai. O crente mesmo não cai. Ele vai caindo. Ele vai caindo. Não é? Entende? Então, irmãos, o José, Deus o livrou, porque o Senhor era com ele. Então ele tinha essa consciência. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso dar moral para essa mulher? Como que eu posso conversar com ela de uma forma como se eu fosse uma pessoa descomprometida? Eu tenho um compromisso com meu Deus. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Aleluia. Então a primeira coisa que eu estou dando ênfase aqui, porque essa primeira situação aqui poderia ter arruinado completamente a vida do José. Não é? Então eu quero te preparar para esse momento. Não é? Porque, irmãos, se Deus tem algo grande para você, e eu creio que tem, com certeza, Satanás já percebeu que o Senhor está conspirando ao seu favor. Não é? Ele está vendo que você está fluindo e você vai fluir muito mais. Há uma tentação para você ficar preso, seria muito bom agora. Não é? Entende o que eu estou falando? Então, mas se nós temos essa consciência da presença de Deus, nós estamos protegidos. Diga glória a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então o Deus conosco livrou José na tentação. Aleluia. Agora presta atenção, a segunda coisa que eu vejo aqui na vida do José, foi muito importante para o sucesso dele. Então essa presença de Deus, olha só, o Deus conosco, não é? O Senhor era com José. A segunda coisa que ele fez, lhe deu uma ideia excepcional. Você pode gritar aí, uma ideia excepcional. Olha só, irmãos, Gênesis 41, 35 diz assim: ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Olha a ideia do José para o faraó. Recolham cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Não, que ideia, que ideia. Uma ideia excepcional. Eu costumo dizer que uma ideia excepcional vale mais do que 1000 anos de trabalho. Sabe aquela ideia que, sobrenatural que o Senhor vai te dar. Quem está me entendendo? Não é? Quem recebe, diga glória a Deus. Então olha só, a ideia excepcional, irmãos, ela junta, ela liga o sobrenatural com o natural. Ela não é uma coisa só natural, só uma estratégia. Tem a estratégia natural, mas tem uma parte sobrenatural. Por exemplo, por que o José deu essa ideia para o faraó? Porque o faraó, o rei do mundo, né, o cara mais poderoso do mundo, o Egito era a maior potência. Ele teve um sonho, um pesadelo, né, com 7 espigas bonitas que saíam de um só galho, né, de um só ramo ali do trigo. Isso não acontece, isso é uma coisa muito doida. E aí 7 espigas muito bonitas, aí apareciam 7 espigas feias e magras, mirradas, e comiam as bonitas e ficavam mais feias. E também ele sonhou com 7 bois, né, 7 vacas muito bonitas. E aí 7 vacas muito magras comiam as bonitas e ficavam mais feias. E o faraó chamou todo mundo para interpretar o sonho, ninguém interpretou. E chamaram José. Aí foi a hora que o copeiro lembrou dele. Por isso que é bom a gente ajudar as pessoas, irmãos. Uma hora, aquela pessoa vai lembrar de você, amém? O contrário também é verdadeiro, né? O contrário também, cara, a gente tem a oportunidade de ajudar e não ajuda o cara.
Lá na frente a gente vai precisar dele, não é? E aí o copeiro lembrou do José. Olha só, ele falou, rapaz, eu lembrei, meu rei, eu lembrei do cara lá na prisão, 2 anos depois. Ele revelou o meu sonho e revelou o sonho do padeiro. Do jeito que ele falou, aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o padeiro morreu. Aí o faraó mandou chamar o José. E o José então revela, ele diz, olha, significa o seguinte, essas 7 espigas feias são 7 anos de fome, assim como as 7 vacas magras, 7 anos de fome. Mas antes desses 7 anos de fome virão 7 anos de abundância na terra do Egito. Irmãos, isso é sobrenatural. Está entendendo o que eu estou falando? Então, essa coisa sobrenatural, essa ideia excepcional, ela vem assim. Ela vem misturada, o sobrenatural com o natural. Então essa parte sobrenatural da ideia, mas aí a parte natural, ele falou assim, olha, o que é que o rei tem que fazer? O rei tem que juntar em cada cidade do Egito, olha a estratégia. Tem que construir celeiros em cada cidade, porque não tem ainda caminhão para a gente transportar esse trigo todo, não é? Cada cidade vai ter grandes celeiros e nós vamos guardar, vocês vão guardar 20% de tudo que vocês colherem durante esses 7 anos. Quando acabar esse tempo de fartura, quando vier a fome, nós temos trigo para vender para o mundo inteiro. Rapaz, o faraó disse assim, uau, que ideia maravilhosa. Onde nós acharemos o homem com essa sabedoria? É você o cara. Olha só, uma ideia excepcional, irmãos. Isso que eu estou te falando. Eu lembro, até eu estava ouvindo o Willy essa semana, né, o pastor Willy, ele falando da construção aqui. E aí eu estava lembrando, eu fui viajando, ele contando a história. Acho que foi semana passada, né, que ele falou sobre a construção. E eu lembrei de um detalhe, que estava sumido na minha mente, esse detalhe, que eu estava, a construção foi embargada ali na quadra 12, né? Ali onde é a casa de Maria. O nosso terreno era lá. E a obra foi embargada na hora que a gente colocou o primeiro pilar. Irmãos, esse embargo demorou quase um ano. E todo mundo que a gente conhecia, eu lembro que tinha uns pastores, né, que estavam aí na política, nós conversamos com todo mundo, um monte de reunião com um monte de gente. Irmão, ninguém resolveu nada. O procurador lá do município ficou até bravo com a gente, ele falou assim, não vai ter igreja coisa nenhuma lá. Ele falou coisas piores que eu não posso repetir. Irmão, saímos de lá humilhados. Agora escuta, eu lembro que eu estava lá naquele predinho, né? Alugado, a gente estava ali naquele predinho, com toda a estrutura, toda essa estrutura de concreto aqui, ó, não é? Muita grana jogada lá no mato, o mato já tinha coberto tudo lá, e a obra embargada, porque eles entraram com um baixo-assinado na quadra lá, e o Ministério Público proibiu mesmo de fazer, porque tinha muito tráfego de carro ali naquela quadra, porque é uma quadra que tem muito movimento por causa da igreja lá, e foi proibido, não tinha como. Irmãos, um dia eu estava lá, orando, ali naquela igrejinha, sozinho, eu estava orando lá. Aí veio uma ideia, digo, uma ideia excepcional, que é meio doida, né? Eu falei para mim mesmo, assim, ó, falei em voz alta, por que eu não vou lá conversar com esse secretário? Olha, que loucura. Rapaz, mas aí o diabo já fala do outro lado, mas rapaz, se tu foi lá com o secretário de não sei o quê, com o vereador não sei o quê, com o deputado não sei o quê, e os caras te humilharam daquele jeito, como é que tu vai lá sozinho? Mas aí o Senhor, sabe, eu tinha certeza, era para eu ir lá. Rapaz, eu me levantei, do jeito que eu estava, não é? Uma camisetinha, uma calça jeans, simplesinho, para ser bem doido o negócio. Assim. E eu fui a pé ainda, cheguei lá todo suado lá na secretaria. Eu cheguei lá, falei com a secretária do cara, e falei assim, meu nome é Pastor Jackson, eu sou da Igreja da Paz. Maravilhosa a igreja. Pensa aquela igrejinha daqui. Eu sou o Pastor Jackson da Igreja da Paz e eu vim falar com o secretário fulano de tal. Ela disse, o senhor marcou horário? Eu disse, ele está me aguardando. E era verdade, irmão, porque Deus mandou. Não é? Aí, ela foi lá dentro com o cara, ela voltou e disse, pode entrar, ele está lhe aguardando. Nem eu acreditei. Eu falei assim, cara, isso pode ser um sinal. Aí eu entrei lá e contei toda a minha história para ele. Irmão, só faltei chorar, né? Porque eu estava muito triste, porque quase um ano. E eu falei assim, eu contei toda a história, como que foi. Irmão, que coisa doida. Ele pegou o telefone na hora assim, ele falou, peraí, deixa eu só checar um negócio aqui. Não é? Aí ele ligou, e o fulano lá do outro lado atendeu. Ele disse, você está onde? Para o fulano. E o fulano disse, eu estou aqui na secretaria.
na sua secretaria. Ele falou, sério? Não, irmão, não. Eu disse, cara, é mais um sinal, vai dar certo. Aí ele falou, você pode vir aqui comigo? Aí o cara foi lá, sabe quem era o cara? Era o secretário de saúde. Ele falou assim, rapaz, você não queria um terreno para construir um posto ali naquela quadra 12? Ele falou, eu quero. Ele falou, esse pastor tem um. E é muito bom o terreno dele, não é? Aí eu, cara, sério? Aí eu, meu Deus, aleluia. Aí ele falou assim, mas como é que seria? Ele falou assim, não, vocês trocariam. Ele te dá esse de lá e você daria, porque esse terreno aqui era da Secretaria de Saúde, por isso que tem esse órgão da secretaria ali, não é? Eram 4.000 metros. Ele falou assim, olha, irmão, o nosso terreno lá tinha 1.200, só que não tinha estacionamento, não tinha nada. Ele falou assim, o problema lá, que lá é 4.000, e a lei só permite doar 2.000. Eu disse, não, 2.000 tá bom. Né? A gente aceita 2.000, né? Resumo da ópera. Irmão, quando trocou, foi um mau negócio, né? Porque não tinha nada aqui. Não tinha van, não tinha essa avenidona aí, não tinha nada, não é? Eu acho que nós somos um dos primeiros aqui. Se naquela época me oferecesse para trocar um piloto, eu dizia, tá doido? Nunca, sai para lá, Satanás. Mas, irmão, nós fomos forçados a trocar. Tem alguém me entendendo aqui? Fomos forçados a trocar. E eu falei, eu troco. E aí nós trouxemos todas aquelas estruturas de lá. E aí nós começamos a obra aqui. Irmãos, começou a obra aqui. Passou um tempinho, começaram a limpar esse terrenão aí, que era um matagal aí. Eu morava na igreja. E eu falei assim, cara, o que estão fazendo aí? O que estão fazendo aí? Aí alguém falou, é a van. Aí eu pensei, Deus sabia. Deus sabia. Deus sabia até dessa obra que vou fazer agora aí, né? Esse canteiro top das galáxias aí. Deus sabia de tudo que ia acontecer nessa avenida aí. Aleluia. Aí ele me deu uma ideia excepcional. Por que eu não vou lá? Por que eu não vou lá? Eu já tenho não, né? Quem está me entendendo? Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que Deus vai te dar uma ideia excepcional. Uma ideia algo que ninguém viu. Aleluia. Sabe, irmão, algo que ninguém viu, algo que ninguém pensou. Sabe, você vai passar nesse lugar, um terreno que ninguém deu moral, não é? E foi assim a nossa história. As pessoas que chegam aqui hoje dizem, cara, essa igreja é própria, esse prédio. Eu falei, é próprio. Mal sabem eles, irmãos, que quando foi trocado, não tinha valor nenhum aqui. Quer dizer, nenhum é muito, né? Mas tinha pouco valor com relação ao que é hoje. Diga uma ideia excepcional. Deus era com José, ele deu uma ideia excepcional. Irmãos, a sabedoria do José, a ideia excepcional do José alimentou toda a humanidade. O mundo só era habitado naquela região, não é? Só ali que tinha gente. Na verdade, o mundo ia ser disseminado pela fome. O José salvou a humanidade, salvou a família dele também. Um dos irmãos dele é o Judá, do qual, não é, descendeu o Messias, Jesus. Já pensou, irmãos? O José é um herói. Agora, não somente isso, mas uma coisa que ele fez uma coisa muito doida também. Ele era muito inteligente, ele tinha uma ideia excepcional mesmo. Olha o que ele fez. Lá pelo 5º ano de fome, os próprios egípcios chegaram com José e falaram assim, nós não temos mais dinheiro para comprar comida. Acabou o nosso dinheiro, vamos morrer de fome. José falou, não precisa morrer de fome. Me dê os animais de vocês em troca de comida. E aí os caras deram todos os animais em troca de comida. Então ele comprou todos os animais por comida. Aí depois os caras disseram, acabou a comida e nós não temos mais animais. Ele falou, me dê a terra. Eu compro a terra de vocês. E ele comprou toda a terra de todo mundo. E aí quando acabou a comida dos caras, eles vieram. E agora? Não temos mais animal, mais terra, dinheiro, não temos mais nada. O José disse, não tem problema. Eu vou comprar vocês. Vocês vão ser meus escravos. Escravos do faraó. E ele comprou todo mundo em troca de comida. Olha só, quem está me entendendo? Irmãos, aí depois o José faz uma reunião e fala assim, olha, vocês estão entendendo que tudo pertence ao faraó? Os animais pertencem ao faraó. Os animais que vocês trabalham. A terra que vocês trabalham pertence ao faraó. Vocês são propriedade do faraó. Vocês estão entendendo que tudo que vocês produzem é do faraó? É justo ou não é? Eles disseram, claro, é justo, está certo. Nós só queremos a comida. Mas José falou assim, não mais, eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou dar
80% do que é do faraó. Olha só, quem está me entendendo? Esse é o princípio do dízimo. Esse é o princípio do dízimo na Bíblia. Porque o José não fala assim, vocês vão me dar 20%. Ele fala assim, eu vou dar para vocês 80%. Quem acha que os caras ficaram bravos com isso? Eles entenderam que eles não tinham direito a nada. Eles entenderam que tudo era do faraó. E o José está dizendo, olha, eu vou dar 80%. Meu irmão, foi uma festa, aleluia. Assim que deveria ser na hora do dízimo. O cara deveria vir pulando e dando cambalhota no ar. Só 10%, tudo é dele. Só 10%, tá entendendo? Foi uma festa. Irmão, a sabedoria do José. Ele comprou uma nação inteira para o rei. Porque Deus deu para ele uma ideia excepcional. Quem quer uma ideia excepcional? Quem quer ser livrado na tentação? E para a gente terminar, mais uma coisa aqui que essa presença fez na vida do José. O Senhor era com José e lhe fez um vencedor. Quem está comigo aqui? Bora repetir essas três para a gente lembrar. O Senhor era com José e o livrou na tentação. O Senhor era com José e lhe deu uma ideia excepcional. O Senhor era com José e lhe fez um vencedor. Olha o que diz a palavra, eu quero ler com você. Gênesis 41, 39. Presta bem atenção aqui. Olha o que o faraó vai dizer para o José. Disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão sábio e ajuizado como tu. Administrarás a minha casa. Olha só. E a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Irmão, isso é sucesso. O cara mais rico do mundo, o rei do mundo, dizendo para o José, José, aqui ninguém faz nada sem a sua palavra. Você só é abaixo de mim. Olha só, olha o que ele vai dizer ainda. 41. Disse mais faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou faraó o seu anel de sinete. Sabe, irmãos, é a procuração de plenos poderes. Quem está me entendendo? Então ele pegou a procuração de plenos poderes dele e colocou na mão do cara e disse, olha, eu não sei nem quanto eu tenho, eu não sei nada sobre o que eu tenho, mas você vai administrar tudo. Se você disser sim, é sim, se você disser não, é não. Irmãos, sabe, nós temos que orar a Bíblia. Quem está me entendendo? Nós temos que orar a palavra. Quem ora a palavra já ora a resposta. Sabe, nós temos que orar para que Deus coloque pessoas assim na nossa vida. Que abra portas assim na nossa vida. Pensa, o cara era um prisioneiro. O cara era um derrotado, condenado. E agora, irmãos, aparece um homem na vida dele, milionário, o mais rico do mundo, e abre essa porta para ele assim. Toma, pode reinar. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Eu acho muito lindo isso. E aí, fala que fez ele vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir no seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Presta bem atenção aqui no que eu vou te dizer. Guarda o seu coração agora. Irmãos, olha só. Nesses 25 anos que eu sirvo a Deus como pastor, eu já vi muita gente enriquecer. Eu já vi o cara chegando, olha, irmãos, eu vi um cara chegando na igreja. Ele vinha de bicicleta e de terno, porque onde ele trabalhava precisava de terno, né? Aí ele vinha numa bicicleta e de terno, não é? Rapaz, o cara lascado na vida, sabe? E aí, tudo dava errado. Irmãos, sabe, Deus fez uma coisa assim tão especial na vida desse cara. Esse cara ficou milionário, de uma forma honesta. Ele não vendeu cocaína não para ficar milionário, viu, irmãos? O cara ficou rico. Não foi da noite para o dia não, muito trabalho. Ele ficou rico. Mas eu vi esse cara perder a família dele. Quem está comigo aqui? Então, nenhum sucesso, anote isso aí no seu coração. Eu ouvi isso por 25 anos do pastor Melvin. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. E eu acho muito lindo o José porque o sucesso dele abençoa a família dele. Quem está comigo? Olha o que diz aí Gênesis 45, 17. Fala que o faraó disse para ele, carregai os vossos animais e tornai a terra de Canaã. Então o faraó fala assim para ele, José, é o seguinte, você vai buscar sua família, não vai? Vou. O José falou para ele, eu quero buscar minha família. São 80 pessoas mais ou menos. Eu quero buscar minha família. O faraó disse, beleza, pode carregar os animais aí de muita comida, do melhor da terra, para a viagem, né? Quando eles voltaram, porque eram meses de viagem. E aí outra coisa, o faraó disse para ele assim, tomai o vosso pai e a vossa família e vinde para mim.
dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis da fartura da terra. Olha o que ele fala também: levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para as vossas mulheres. Olha, irmãos, o sucesso do José afetou positivamente a família dele. Olha o que o faraó disse para ele: se você souber que há entre os seus irmãos homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Quem está me entendendo? Então o sucesso do José foi o sucesso da família dele também. Todo mundo se deu bem, eles foram morar na melhor terra do Egito. Todo mundo que estava perto dele se deu bem. Um sucesso que só o cara é abençoado. Um sucesso que só uma das pessoas é abençoada. Não, irmão, isso não é sucesso, é fracasso. Quem está me entendendo? Fracasso. Se a sua família for destruída no processo, você fracassou. Não interessa a sua conta. Se a sua família não acompanhar o sucesso, você falhou. E Deus quer te prosperar, irmãos. Amém, querido? Deus quer nos prosperar, mas Ele não quer que a gente perca a família. Olha só, o sucesso do José não abençoou só a família, aquelas 80 pessoas, mas abençoou a descendência dele depois da morte dele. Olha só, o Jacó chama o José. O Jacó já estava velhinho. E antes dele morrer, ele chamou o José. E ele falou assim, o José entrou ali, né, com Efraim e o Manassés. E ele perguntou, quem são esses? Ele disse, são os filhos que o Senhor me deu aqui no Egito. Aí ele chama os dois e ele coloca a mão direita no Efraim, que era o mais novo. E a mão esquerda ele coloca no Manassés, cruzou as mãos. O José disse, não, pai, está errado. A mão direita é esse aqui, o Manassés é o primogênito. E descruzou a mão do pai. E o pai cruzou de novo. Esse aqui, o menor, vai ser maior do que o mais velho. E abençoou os dois. E ele falou mais, ele falou assim, e a partir de agora, José, esses dois são meus filhos. Os filhos que te nascerem após, daqui para frente, são seus. Mas esses dois são meus, porque eles vão herdar junto com os meus filhos legítimos. Eles são tão meus filhos agora como o Rúben é o meu filho. Então, o que aconteceu então? Na verdade, o José recebe a porção dobrada. Quem está me entendendo? Ele recebe a porção do primogênito. O primogênito era o Rúben, pisou na bola, inclusive. Eu não vou entrar no detalhe, mas ele pisou na bola e ele foi destituído de ser o primogênito que recebia 2 porções. E o José, aquele que o Senhor era com ele, aquele que teve muito sucesso, mas o sucesso não era só para ele, o sucesso era para todo mundo que estava em volta dele. Não, todo mundo vai se dar bem, aleluia. Não, minha família vai ficar bem, meus filhos vão ficar bem. Quando eu passar daqui, quando eu for embora, os meus filhos vão ser abençoados. Então, irmãos, em Israel tem 12 tribos, mas 2 tribos são do José. Você não vê lá na Bíblia, quando você lê a sua Bíblia, a tribo de José. Você lê lá a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Que na verdade são 2 tribos de José. Judá só tem uma tribo. José tem 2. Quem está me entendendo? Então, irmãos, quando o Senhor é com o homem, o Senhor o livra na tentação. O Senhor lhe dá ideias excepcionais. E o Senhor lhe dá sucesso, mas um sucesso que abrange a família e a descendência para sempre. Amém? Muito bem, agora eu falei para vocês que eu disse no final, no começo eu falei, como, né? Como que a gente pode desfrutar do Deus conosco? Aí olha só o que diz aí Romanos 5, versículo 1. Como que a gente tem essa paz com Deus? Como que a gente se torna amigo de Deus e faz de Deus nosso companheiro que anda com a gente todo dia? Olha o que diz. Romanos 5, 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode estar perguntando aí, pastor, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Eu quero que o Senhor me livre na tentação. Não só quando eu falo tentação, não é só mulher não, viu, irmão? Qualquer tipo de tentação. Agora, eu quero essa ideia excepcional também. Eu quero essa sabedoria que vem do alto. Não é? Eu quero ter sucesso, mas o meu sucesso é um sucesso bom, não é? Para minha família também. Agora, como isso? Como é que eu tenho essa paz com Deus? Como que Deus está presente na minha vida? Então, é através de Jesus. O próprio Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga glória a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por Jesus. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Quantos mediadores? Um só. Como é o nome dele? Eu não estou falando de religião aqui, ok? Não estou falando de religião, de igreja. Eu estou falando que
só tem um caminho para chegar a Deus. Só tem uma maneira da gente fazer paz com Deus, é através do sangue de Jesus. Só tem um caminho, é Jesus, ok? Só tem um mediador, é Jesus. Olha só o que diz Atos 4:12. Quero que vocês leiam comigo. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome, nenhum outro mediador, nenhum outro caminho, só Jesus. Paz com Deus, só através de Jesus, irmãos. Só através de Jesus. Amém? Agora, eu tenho que deixar essa advertência para você. João 3:36. O último versículo diz assim, olha: por isso quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, irmãos, escuta aqui, ó. Presta atenção. Deus é justo. Ele é o próprio amor, mas ele é justo. O pecado tem que ser condenado, tem que ser corrigido, não tem outro jeito. Então Deus não é assim, ele é muito amoroso, mas esse meu filhinho aqui está em pecado, mas ele não quer saber de Jesus, e Jesus se fez pecado no lugar dele para que ele fosse feita a justiça de Deus. Ele não quer saber, então ele está debaixo da ira de Deus. Quem está me entendendo? Está na Bíblia. Mas, irmão, a gente não precisa estar debaixo da ira de Deus, não é? Porque se a gente entrega a nossa vida a Jesus, se a gente crê no sacrifício que ele fez por nós na cruz, então nós temos paz com Deus, nós encontramos o caminho, nós encontramos o mediador, aleluia. Quem está me entendendo? Fique em pé no seu lugar.